Essa pressão em cima da política imigratória do Donald Trump começa a ter reflexo já fora dos Estados Unidos. A organização dos Jogos de Inverno na Itália confirmou que agentes ligados ao ICE vão atuar no esquema de segurança da delegação americana em Milão e Cortina, o que já virou polêmica por lá. Para a gente entender o que esses movimentos significam, qual vai ser o papel desses agentes na Itália e por que esse assunto explodiu por lá também, nós vamos conversar com a nossa correspondente lá nos Estados Unidos, Patrícia Vasconcelos, direto de Washington. Patrícia, minha amiga, bem-vinda, boa tarde para você. Como é que foi a repercussão da presença desses agentes do ICE lá na Itália, nos Jogos de Inverno? Oi, Lívia, tudo bem? Boa tarde para você. Bom, a ida dos agentes do ICE, que são os agentes de imigração, foi confirmada pelo Serviço, de Segurança Interna de Fronteiras aqui nos Estados Unidos, nos Jogos de Inverno, que estão marcados para acontecer entre os dias 6 e 22 de fevereiro, lá na Itália. E há declarações um pouco contraditórias de autoridades italianas. Lívia, o prefeito de Milão disse que é totalmente contra a presença dos agentes de imigração aqui dos Estados Unidos, disse que esses agentes, têm sido, eles têm participado de ações violentas e lembrou a morte do Alex Pretty no fim de semana em Minneapolis. E o prefeito de Milão, Lívia, disse que a ação desses agentes vai ficar restrita à segurança da delegação dos Estados Unidos que vai estar por lá. No dia 6 de fevereiro já foi confirmada a ida do vice-presidente J.D. Vance e também do Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia e também tem um cargo aqui na Casa Branca. Agora, o ministro de Relações Exteriores da Itália falou aos jornalistas hoje e ele disse que é comum a colaboração de forças de segurança de países que vão participar de eventos esportivos, mas que as pessoas não precisam institucionalizar isso, Então, dando aí meio que um ok para a presença do ICE nos Jogos de Inverno, Indo aí ao contrário do que disse o prefeito de Milão, disse que não concorda com a presença dos agentes por lá. Enfim, o ICE afirma que a presença deles, Lívia, vai ser para garantir a segurança da delegação dos Estados Unidos, que vai participar do evento, mas também para ajudar a Itália a combater organizações criminosas internacionais, mas sem dar muitos detalhes aí o que isso significaria ou quais organizações são essas. Para você que está acompanhando a gente, eu e a Patrícia conversando sobre essa política de imigração do Trump. Quem não fez a conexão, a gente está falando desses agentes do ICE agora na Itália. São esses agentes, alguns desses agentes do ICE que estão sendo acusados, imagens mostram isso, inclusive, de matar 2 americanos recentemente, agora nos últimos dias, que estavam protestando contra a política imigratória de Donald Trump. Lembro da Renee Good, que foi a primeira a ser baleada por agentes, e o Alex Pretty, que foi nesses últimos dias. É por isso que explodiu essa polêmica da presença desses agentes lá na Itália para fazer essa segurança. Agora, Patrícia, aproveitando que você está aqui com a gente, falando ainda sobre o ICE, o presidente Donald Trump trocou o comando da operação em Minnesota em uma ação que está sendo vista como o primeiro recuo desde o início da crise no estado, envolvendo esses agentes federais da imigração, Exato, ele mandou para lá, Lívia, o Tom Homan, que ele é conhecido como o czar da fronteira, Então é uma autoridade aqui ligada à Casa Branca, justamente para combater a imigração ilegal. Ele está por lá hoje e quem vai sair é a pessoa, o homem que até então estava liderando as equipes do ICE lá em Minneapolis. E, enfim, essa pessoa
pessoa deu uma coletiva de imprensa no sábado dizendo que o Alex Pretty havia agido de forma a aterrorizar os agentes de imigração. Então, essas palavras no sábado, né, não repercutiram tanto quanto repercutem hoje, porque a Casa Branca e as autoridades daqui, Lívia, elas deram um passo atrás em relação a isso, amenizaram o tom. Ontem mesmo, a porta-voz daqui da Casa Branca, a Karoline Leavitt, disse que o governo norte-americano, né, lamenta a morte trágica do Alex Pretty, e o presidente Trump hoje foi questionado sobre isso e ele disse que vai aguardar a investigação. E no sábado, o próprio presidente Trump, ele chamou, né, o americano enfermeiro, que até então não tinha tido a identidade revelada ou descoberta, né, pela primeira a empresa de comunicação que divulgou o nome dele foi a Associated Press. No sábado, ele se referiu ao Alex Pretty como atirador e publicou uma foto da arma que ele carregava, uma arma que foi comprada legalmente. As imagens depois mostram que um agente dos 8 que estavam em cima dele naquele momento retirou a arma e logo em seguida um outro agente disparou várias vezes, né? E ele já estava de costas. Então, as imagens rodaram o mundo, Lívia, né? Contradizendo a versão que, primeiramente, as autoridades daqui deram para o caso. Então, houve essa mudança, né, na liderança do ICE lá em Minneapolis e o tom agora está um pouco mais ameno também.